são exemplos de distribuições do Linux, exceto letra A, Ubuntu, letra B, Debian, letra C, Kernel, letra D, Kurumin e letra E, Fedora. Bem, pessoal, essa questão é interessante porque ela pede uma dessas, da letra A, B, C, D, que não é uma distribuição Linux, porque ela diz assim, ó, são distribuições do Linux, exceto. Então, só uma dessas não é distribuição Linux. Vamos entender primeiro por que a resposta da questão é a letra C de Canadá, kernel. Por que isso, professor? Porque Ubuntu é uma distribuição Linux, Debian também, Kurumin também e Fedora. Mas o que significa kernel que está na letra C de Canadá se não é uma distribuição Linux? Kernel é considerado o núcleo do sistema operacional. Então, nós podemos dividir o sistema operacional em várias partes. Uma dessas partes que equivalem à composição de um sistema operacional, nós chamamos de kernel, que é o núcleo, são as informações mais básicas passadas diretamente ao processador. E temos também o shell, que é a parte que forma a interface com o usuário. Então, o kernel é o núcleo e o shell é a parte que forma a interface com o usuário. Sendo assim, kernel não é uma distribuição do Linux, é apenas o núcleo do sistema operacional Linux. Então, indo um pouquinho mais adiante, o que a gente poderia tirar como conclusão aqui, que significa exatamente a ideia das distribuições. Então, olha só o que eu vou dizer para vocês. Uma distribuição Linux, ela é um sistema operacional completo, que inclui, entre outras coisas, o kernel do Linux e outros softwares de aplicação formando um conjunto. Então, o correto não é dizer que o kernel é uma distribuição. Não, o correto é dizer que o kernel é o núcleo do sistema operacional e que todas as chamadas distribuições Linux se utilizam deste núcleo, que nós chamamos de kernel. Então, observa, uma distribuição Linux, ela possui o kernel do Linux, mas o kernel não é a própria distribuição. Como exemplos de distribuições Linux, nós temos várias. Aqui eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a distribuição Linux Ubuntu, a distribuição Linux Kurumin, citada aí também na questão, a distribuição Linux, vou sair da tela um pouquinho, chamada Mandriva, que é a união de distribuições que já existiam, como a distribuição Mandrake com a conectiva que gerou a distribuição Mandriva. Temos a distribuição aqui aparecendo SUSE ou OpenSUSE, que é uma distribuição também Linux muito famosa. A distribuição Red Hat, o chapéu vermelho, que foi uma das primeiras distribuições que popularizaram o uso do Linux. A Knopix, outro exemplo de distribuição. Gentoo Linux também. Debian, que é uma distribuição Linux também que faz parte lá dos primórdios do Linux e foi também, assim como a Red Hat, uma das primeiras a popularizarem a utilização do Linux. Fedora também é distribuição Linux. Então temos várias. Linux Mint. Percebe que então aqui todos esses exemplos eu mostrei. Ubuntu é distribuição Linux, Debian é distribuição Linux, Kurumin também é distribuição Linux e Fedora também. A única que não é kernel, porque kernel é o núcleo das distribuições Linux. Vou repetir, kernel não é a distribuição. Kernel é o núcleo usado nas diversas distribuições Linux. Ubuntu, Debian, Kurumin e Fedora são distribuições que se utilizam do kernel do Linux, que é o núcleo. Por isso a resposta aí foi a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão.